Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima, você está no canal Milionariamente. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Mirdad. Estamos entrando agora no capítulo 9, mais um capítulo de uma profundidade muito grande. Eu peço que você não ouça apenas por ouvir. Ouça para compreender a mensagem de Mirdad. É muito profunda, vai tocar a nossa alma, vai tocar o nosso ser e certamente poderá causar modificações. Faça uma oitiva direcionada, como se fosse uma aula, porque é importante, esse livro realmente ele é fascinante e eu agradeço aqui, me perdoe, eu não consigo recordar o nome, mas eu agradeço a indicação que me foi feita pelo canal do YouTube mesmo, por uma das minhas seguidoras aqui. Agradeço de coração e profundamente a oportunidade de me conectar com essa vibração e com essa energia. Vamos ao texto. Capítulo 9. O caminho para a vida sem sofrimento. Os companheiros querem saber se Mirdad é o clandestino. Micaster. Mostra-nos o caminho. Mirdad. Este é o caminho que leva à libertação das preocupações e da dor. Pensai como se cada um de vossos pensamentos tivesse de ser gravado a fogo no céu, para que todos e tudo o vissem, e verdadeiramente assim é. Falai como se o mundo todo fosse um único ouvido atento a escutar o que dizeis, e verdadeiramente assim é. Agi como se todos os vossos atos tivessem de recair sobre vossa cabeça. E verdadeiramente assim é. Desejai como se vós fosseis o desejo, e verdadeiramente o sois. Vivei como se vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade de vossa vida para viver a dele. E verdadeiramente ele necessita. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Ele nos diz, neste início de texto, que tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço está gravado no eterno. E todos da humanidade têm acesso. Ele nos passa um princípio de prosperidade, quando ele diz, desejai como se vós fosseis o desejo, e verdadeiramente o sois. Se nossos desejos já estão prontos, qual é a dificuldade para criar? E ainda, que é o mais profundo, uma verdade mística e misteriosa trabalhada nas grandes ordens. Vivei como se o vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade de vossa vida para viver a dele, e verdadeiramente Ele necessita. Observem quão profundo, ou quão profunda, melhor dizendo, é essa passagem. Vamos continuar. Rimbal. Por quanto tempo ainda continuarás a manter-nos perplexos? Falas conosco tal como homem algum ou livro algum jamais falou. Benon. Dize-nos quem és, para que saibamos com que ouvidos te ouviremos. Se és o clandestino, dá-nos prova disso. Mirdad. Falaste muito bem, Benon. Tendes muitos ouvidos, por isso não podeis ouvir. Se tivesseis só um que ouvisse e compreendesse, não exigiríeis provas. Benon. O clandestino deverá vir para julgar o mundo, e nós, da arca, deveríamos julgar com ele. Devemos preparar-nos para o dia do juízo? Capítulo 10. Do julgamento e do dia do juízo. Mirdad.
Não há em minha boca julgamento, e sim a sagrada compreensão. Não vim para julgar o mundo, mas para desjulgá-lo, pois só a ignorância gosta de trajar toga e peruca, propor leis e aplicar penas. O mais impiedoso juiz da ignorância é a própria ignorância. Considerai o homem. Não tem ele, em ignorância, se dividido em dois, atraindo assim a morte para si, bem como para todas as coisas que constituem o seu mundo dividido? Digo-vos, não há Deus e homem, mas sim Deus-homem, ou homem-Deus. Existe o um, não obstante multiplicado, não obstante dividido. É eternamente um. A unicidade de Deus é a eterna lei de Deus. Trata-se de uma lei que se faz cumprir, não necessitando nem cortes nem juízes para ser amplamente promulgada ou para preservar sua dignidade e força. O universo, o que é visível dele e o que é invisível, é uma só boca a proclamá-la para os que têm ouvidos para ouvir. Não é o mar, embora vasto e profundo, uma só gota? Não é a terra, embora lançada tão longe, uma só esfera? Não são as esferas, embora inúmeras, um só universo? Também a humanidade é um só homem. Da mesma forma, o homem, como todos os seus mundos, é uma singularidade completa. A unicidade de Deus, meus companheiros, é a única lei da existência. O outro nome que se lhe dá é amor. Conhecê-la e observá-la é perseverar na vida. Mas observar qualquer outra lei é perseverar na não existência, ou seja, na morte. A vida é agregar, a morte é desagregar. A vida é concentrar, a morte é dispersar. Eis porque o homem, o dualista, está suspenso entre as duas, pois ele agrega, mas somente pela desagregação. Ele concentra, mas somente pela dispersão. Ao agregar e concentrar, ele guarda a lei, e a vida é seu galardão. Ao desagregar e dispersar, ele peca contra a lei, e a morte é seu amargo prêmio. No entanto, vós que condenais a vós mesmos, sentai-vos para julgar os homens que já estão, como vós, por eles mesmos condenados. Quão horríveis são os juízes e o julgamento! Menos horríveis, de fato, seriam dois condenados à forca, cada qual sentenciando o outro à forca. Menos ridículos seriam dois bois no mesmo jugo, cada qual dizendo ao outro: eu o poria no jugo. Menos medonhos seriam dois cadáveres em uma cova, trocando entre si condenações à cova. Menos patéticos seriam dois cegos a arrancarem-se mutuamente os olhos. Evitai sentar-vos em qualquer cadeira de juiz, meus companheiros, pois para sentenciar alguém ou alguma coisa, não somente deveis conhecer a lei e viver de acordo com ela, mas também ouvir os testemunhos. E a quem ouvireis como testemunha em qualquer caso que se apresente? Convocareis o vento para depor em juízo? Porque o vento auxilia e instiga qualquer ocorrência debaixo do céu. Ou chamareis a juízo as estrelas? Porque elas estão a par de tudo o que sucede no mundo. Ou enviareis intimações a todos os mortos desde Adão até o dia de hoje? Porque todos os mortos continuam a viver nos vivos. Para ter um depoimento completo em qualquer caso, o cosmo deve ser necessariamente a testemunha. Se pudesseis levar o cosmo à corte, não necessitaríeis de cortes. Desceríeis da cadeira de juiz e deixaríeis que a testemunha fosse o juiz. Quando conhecerdes tudo, não julgareis nada. Quando puderdes agregar os mundos, não condenareis nem mesmo um daqueles que desagregam,
porque então sabereis que a desagregação condena aquele que desagrega. E em vez de condenar aquele que se condena, deveríeis esforçar-vos para anular sua condenação. Muito sobrecarregado está o homem agora com cargas que a si mesmo impôs. Muito áspera e tortuosa é a sua estrada. Cada julgamento é uma nova carga, tanto o que julga como para o que é julgado. Se quiserdes ver aliviada a vossa carga, abstende-vos de julgar qualquer homem. Se quiserdes que vossa carga desapareça, mergulhai e perdei-vos para sempre no Verbo. Que a compreensão guie vossos passos, se quiserdes que vosso caminho seja reto e suave. Não é julgamento que vos trago em minha boca, mas a sagrada compreensão. Benoam. E o dia do juízo? Mirdad. Todo dia, Benoam, é o dia do juízo. A conta corrente de cada criatura entra em balanço a cada abrir e fechar de olhos. Nada permanece oculto. Nada deixa de ser pesado. Não há pensamento, ação ou desejo que não seja registrado no pensador, no agente ou no aspirante. Nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhuma ação ficam estéreis nesse mundo. Todos procriam de acordo com a sua espécie e natureza. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Princípio básico da lei da atração. Ele está falando de vibração. Aquilo que não foi falado no livro Segredo. Ele está falando de vibração. Semelhante atrai semelhante. Através da vibração que emanamos diariamente. Vamos retornar. Tudo o que está de acordo com a lei de Deus é colhido para a vida. Tudo o que a ela se opõe é colhido para a morte. Teus dias não são todos iguais, Benoam. Alguns são serenos, são a colheita das horas vividas em retidão. Alguns são nublados, são a dádiva das horas meio adormecidas na morte e meio despertas na vida. Há outros que se precipitam sobre ti, cavalgando uma tormenta com corisco nos olhos e trovões nas ventas. Esmagam-te de cima, chicoteiam-te de baixo, atiram-te para a direita e para a esquerda, achatam-te de encontro ao solo e fazem-te comer o pó e desejares jamais haver nascido. Esses dias são os frutos das horas gastas em oposição propositadas à lei. Assim é com o mundo. As sombras ameaçadoras nos céus não são em nada menos sinistras do que aquelas que anunciaram o dilúvio. Abri os olhos e vede. Quando observais as nuvens cavalgando o vento sul em direção ao norte, dizeis que elas trazem chuva. Por que não sois tão sábios em mensurar a deriva das nuvens humanas? Não podeis ver com que rapidez os homens se enrascaram em suas próprias redes? O dia de desenrascar está próximo. E que dia de pavor será esse? As redes dos homens têm sido tecidas com veias do coração e da alma durante muitíssimos séculos. Para livrar os homens de suas redes, será preciso rasgar-lhes as próprias carnes. Os próprios ossos terão de ser esmagados, e os próprios homens se incumbirão de rasgar e esmagar. Quando as tampas forem levantadas, como certamente o serão, e quando as panelas despejarem seu conteúdo, como certamente o farão, onde esconderão os homens sua vergonha? E para onde fugirão? Nesse dia, os vivos invejarão os mortos, e os mortos amaldiçoarão os vivos. As palavras dos homens hesitarão em sua garganta, e a luz se congelará em sua pálpebra. De seu coração sairão escorpiões e víboras, e eles gritarão atemorizados. De onde vêm essas víboras e estes escorpiões? Esquecidos,
de que os haviam alojado e criado em seu próprio coração. Abri os olhos e vede. Mesmo nesta arca, destinada a ser um farol para o mundo que chafurda, há lama demais para que consigais atravessar. Se o farol tornou-se uma armadilha, quão terrível deve ser o estado dos que se encontram no mar. Mirdad, construir-vos-á uma nova arca. Exatamente aqui, neste ninho, ele fundará e edificará a nova arca. Deste ninho voareis para o mundo, levando aos homens não ramos de oliveira, mas a vida inexaurível. Para isso, deveis conhecer a lei e guardá-la. Zamora, como conheceremos e guardaremos a lei de Deus? Capítulo 11. O amor é a lei de Deus. Mirdad adivinha uma animosidade entre dois companheiros, pede a harpa e canta o hino da nova arca. Mirdad. O amor é a lei de Deus. Viveis para que aprendais a amar, amais para que aprendais a viver. Nenhuma outra lição é requerida do homem. E o que é amar? Senão absorver para sempre o amado, de modo que o amado e amante sejam um. A quem ou a que deve alguém amar? Pode alguém escolher certa folha da árvore da vida e derramar sobre ela todo o seu coração? E o ramo que provê a folha? E o tronco que sustenta o ramo? E a casca que escuda o tronco? E as raízes que nutrem a casca? O tronco, os ramos e as folhas? E o solo que acalenta as raízes? E o sol, e o mar, e o ar que fertilizam o solo? Se uma pequena folha numa árvore é digna de vosso amor, quanto mais digna será a árvore toda? O amor que discrimina uma fração do todo, antecipadamente se condena ao pesar. Direis, mas há folhas e folhas em uma única árvore. Umas são sadias, outras são doentes, umas são belas, outras são feias, algumas são gigantes, outras são anãs. Como poderemos deixar de escolher? E dir-vos-ei, da palidez do doente provém o vício do sadio. E dir-vos-ei ainda mais, que a fealdade é a paleta, a tinta e o pincel da beleza, e que o anão não seria anão se não tivesse dado sua estatura ao gigante. Vós sois a árvore da vida. Cuidado para não dividirdes a vós mesmos. Não inciteis um fruto contra outro, folha contra folha, ramo contra ramo, nem instigueis o tronco contra as raízes, ou a árvore contra o solo mãe. É exatamente isso que fazeis quando amais uma parte mais do que o resto, ou com a exclusão do restante. Vós sois a árvore da vida. Vossas raízes estão em toda parte. Vossos ramos e folhas estão em toda parte. Vossos frutos estão em todas as bocas. Sejam quais forem os frutos dessa árvore, sejam quais forem seus ramos e folhas, sejam quais forem suas raízes, são vossos frutos, são vossas folhas, e ramos são vossas raízes. Se quiserdes que a árvore produza frutos doces e fragrantes, se a desejardes sempre forte e verde, cuidai da seiva com que alimentai as raízes. O amor é a seiva da vida, já o ódio é o pus da morte. Mas o amor, tal como o sangue, precisa circular sem obstáculo nas veias. Fazer um parênteses rápido, isso é o exemplo máximo do amor incondicional. Voltando. Reprimi o sangue, e ele se tornará uma ameaça e uma praga. E o que é o ódio, senão o amor represado ou amor reprimido, que se torna, portanto, um veneno mortal, tanto para o mantenedor como para o que é mantido, tanto para quem odeia como para quem é odiado?
Uma folha amarela em vossa árvore da vida é somente uma folha desleitada de amor. Não culpeis a folha amarela. Um ramo ressequido é somente um ramo faminto de amor. Não culpeis o ramo ressequido. Uma fruta podre é somente uma fruta que foi aleitada pelo ódio. Não culpeis a fruta podre. Culpai antes vosso coração cego e avarento, que confere com parcimônia a seiva da vida a uns poucos e a nega a muitos, rejeitando-a assim a si próprio. Não há outro amor possível senão o amor do ser. Nenhum ser é real senão o oniabarcante ser. Portanto, Deus é todo amor, porque Deus ama a si mesmo. Enquanto sofrerdes por amor, é porque ainda não encontrastes vosso verdadeiro ser, nem achaste ainda a áurea chave do amor. Pois se amais um ser efêmero, vosso amor é efêmero. O amor de um homem por uma mulher não é amor, mas sua longínqua reminiscência. O amor dos pais pelo filho é tão somente o limiar do sagrado templo do amor. Enquanto todos os homens não amarem todas as mulheres e vice-versa, enquanto todos os filhos não forem filhos de todos os pais e vice-versa, deixai que homens e mulheres se ufanem de carne e osso, apegando-se a carne e osso, mas jamais empregueis o sagrado nome do amor, pois seria blasfêmia. Não tereis amigos enquanto considerardes um único homem como inimigo. Como pode o coração que abriga a inimizade ser refúgio seguro para a amizade? Não conhecereis a alegria do amor enquanto houver ódio em vosso coração. Se nutrisseis com a seiva da vida todas as coisas, exceto um pequeno verme, esse diminuto verme sozinho tornaria amarga a vossa vida, pois ao amardes alguma coisa ou alguém, em verdade, somente amais a vós próprios. Do mesmo modo, quando odiais alguma coisa ou alguém, em verdade, odiais a vós mesmos, pois aquilo que odiais está inseparavelmente ligado àquilo que amais, como a cara e a coroa da mesma moeda. Se quiserdes ser honesto convosco mesmos, deveis amar o que odiais e o que vos odeia, antes de amardes o que amais e o que vos ama. Veja os ensinamentos que estão sendo colocados aqui de uma maneira absolutamente transparente, de uma maneira amorosa, mas impecavelmente direta e objetiva. Vamos continuar. O amor não é uma virtude. O amor é uma necessidade, mais do que pão e água, mais do que luz e ar. Que ninguém se orgulhe de amar. Ao contrário, inalai e exalai o amor tão inconsciente e livremente como inspirais e expirais o ar. Porque o amor não precisa que ninguém o exalte. O amor exaltará o coração que considerar digno de si. Não busqueis recompensa pelo amor. O amor é, em si, recompensa suficiente para o amor, assim como o ódio, em si, castigo bastante para o ódio. Não mantenhais controle sobre o amor, pois o amor não presta contas senão a si mesmo. O amor não empresta nem pode ser emprestado. O amor não compra nem vende, mas quando dá, ele se dá por inteiro, e quando toma, toma por inteiro. Na verdade, ao arrebatar, ele dá, e é dando que ele arrebata. Consequentemente, é o mesmo hoje, amanhã e para sempre. Assim como um rio caudaloso que deságua no mar é reabastecido pelo mar, assim deveis esvaziar-vos no amor para que sejais para sempre preenchidos de amor. O lago que retém o presente que o mar lhe dá torna-se uma poça de água estagnada.
Não há mais nem menos no amor. No momento em que tentardes graduar e medir o amor, ele se evadirá, deixando só amargas recordações. Não há agora nem depois, ou aqui e acolá no amor. Todas as estações são estações do amor. Todos os locais são moradias adequadas para o amor. O amor não conhece nem fronteira nem grades. Um amor cujo curso é obstruído por qualquer obstáculo ainda não é digno do nome de amor. Sempre vos ouço que o amor é cego, no sentido de que ele não consegue ver defeitos no amado. Essa espécie de cegueira é o máximo da visão. Pudesseis vós ser sempre tão cegos que não notasseis defeito em coisa alguma. Não. Claro e penetrante é o olho do amor, por isso ele não vê defeitos. Quando o amor houver purgado vossa visão, não vereis nada que não seja digno de vosso amor. Somente um olho defeituoso e podado de amor está sempre ocupado em encontrar defeitos, e quaisquer faltas que encontre são somente as suas próprias. Parênteses, o homem é o espelho de si mesmo. O amor integra, o ódio desintegra. Esta imensa e pesada massa de terra e rocha que chamais pico do altar rebentaria se não fosse conservada, unida pela mão do amor. Mesmo o vosso corpo, perecível como parece ser, certamente resistiria à desintegração, se amasseis com o mesmo zelo cada uma de suas células. O amor é a paz que pulsa com melodias de vida. O ódio é a guerra ávida pelos inexoráveis golpes da morte. Que preferis? Amar e estar em paz eterna ou odiar e estar em guerra eterna? Toda a terra está viva em vós. Os céus e suas hostes estão vivos em vós. Amai, pois, a terra e todos os filhos, se quereis amar a vós mesmos. Amai os céus e todos os seus habitantes, se quereis amar a vós mesmos. Mirdad faz uma pausa e questiona enfaticamente Naronda. Por que odeias, Naronda, Abhimar? Naronda responde. Todos se chocaram com a mudança tão súbita no tom de voz e no curso dos pensamentos do mestre, enquanto Abhimar e eu, pasmos, ficávamos sem fala com uma pergunta tão direta sobre uma animosidade que havia entre nós e que cuidadosamente ocultamos de todos, tendo motivos para crer que ninguém a tivesse detectado. Todos olharam estarrecidos para nós dois e ficaram à espera de resposta de Abhimar. Abhimar responde, olhando para mim com expressão reprovadora. Contaste algo ao mestre, Naronda? Naronda, quando Abhimar disse mestre, o coração em mim derreteu de alegria. Havia sido exatamente em torno dessa palavra que nos havíamos desentendido muito tempo antes de Mirdad haver se revelado, dizendo eu que ele era um instrutor que tinha vindo para iluminar os homens e Abhimar insistindo em que ele era apenas um homem comum. Mirdad, não olhes de soslaio para Naronda, Abhimar, pois ele não é culpado do que oculpas. Abhimar, quem vos contou então? Podeis também ler a mente dos homens? Mirdad, Mirdad não precisa de espiões nem de intérpretes. Se amasses Mirdad como ele te ama, poderias ler facilmente o que lhe vai na mente e também no coração. Abhimar, perdoai a um homem cego e surdo, mestre. Abri-me os olhos e os ouvidos, pois estou ansioso por ver e ouvir. Mirdad, o amor é o único que opera milagres. Se queres ver, deixa que o amor esteja na pupila do olho. Se queres ouvir, deixa que o amor esteja no tímpano do ouvido.
Abimar, mas eu não odeio ninguém, nem mesmo a Narunda. Mirdad, não odiar não é amar, Abimar, pois o amor é uma força ativa. A não ser que ele guie cada movimento e cada passo teu, não poderás encontrar teu caminho, a não ser que ele satisfaça cada um dos teus desejos e de teus pensamentos. Teus desejos serão urtigas em teus sonhos, teus pensamentos serão canções lamentosas durante os dias. Agora, meu coração é uma harpa e eu sou comovido a cantar. Onde está a tua harpa, meu bom Zamora? Zamora, quereis que eu vá buscá-lo? Sim, vá buscá-la. Narunda. Zamora levantou-se imediatamente e foi buscar a harpa. Os demais se entreolharam com absoluto espanto, mas mantiveram-se silenciosos. Ao voltar Zamora com a harpa, o mestre gentilmente tomou-a de suas mãos e, curvando-se sobre ela ternamente, afinou com cuidado, corda por corda. Logo depois, começou a tocar e a cantar. Narunda traz o texto desta canção. Naturalmente eu não vou cantá-la, mas é um poema de singela profundidade, encantadora, divina. Conecte-se a isso. Mirdad. Deus é teu capitão, singra minha arca, mesmo que o inferno suas fúrias rubras solte, e contra vivos e mortos se volte, e a terra em chumbo se molde, varrendo dos céus toda e qualquer marca. Deus é teu capitão, singra minha arca. O amor é tua bússola, veleja minha arca. Para o norte e sul, leste e oeste voa, e tua arca do tesouro a todos doa. A tormenta levar-te-á em sua coroa, para os nautas um farol que com as trevas arca. O amor é tua bússola, veleja minha arca. A fé é tua âncora, zarpa minha arca. Quando o trovão ressoa e o corisco cai como arpão, quando os montes tremem e vão ao chão, o homem torna-se tão fraco de coração, que no esquecimento a santa centelha abarca. A fé é tua âncora, viaja minha arca. Narunda. O mestre terminou de cantar e curvou-se sobre a harpa, qual mãe se curva em transe de amor sobre um filho em seu seio. E embora suas cordas já não vibrassem, a harpa continuava a tanger. Deus é teu capitão, singra minha arca. E embora os lábios do mestre estivessem cerrados, sua voz reverberou por um instante em todo o ninho da águia, e em ondas flutuou pelos picos escarpados ao derredor, pelas colinas e vales lá embaixo, pelo mar encapelado ao longe, pela abóbada celeste lá em cima. Havia chuvas de estrelas cadentes e arco-íris naquela voz. Havia terremotos e furacões, assim como brisas murmurantes e rouxinóis inebriados de canções. Havia mares revoltos e envoltos por brumas suaves e plenas de orvalho. Era como se toda a criação estivesse ouvindo com grande alegria. Parecia ainda que as montanhas alvas, com o pico do altar no centro, tivessem sido subitamente separadas da terra e estivessem flutuando no espaço, majestosas, poderosas e resolutas em seu curso. Durante os 3 dias que se seguiram, o mestre não dirigiu a palavra a ninguém. Finalizamos a leitura de mais este capítulo. O silêncio me toma neste momento, dada a profundidade do texto. Eu apelo nesse momento que todas as forças de luz, que o Deus Criador, que se multiplica e que se une, através da essência do amor que emana de cada coração, mesmo que ainda estejamos nós todos em defeitos, mas estamos no caminho buscando essa evolução, essa ascensão.
que essa luz vinda do Criador que vive em nós possa emanar e tocar todas as pessoas do mundo, todos aqueles que necessitam de um calor, de uma palavra de consolo, de aconchego, e que sejamos nós aqueles que vão acolher o coração daqueles que necessitam. Não é possível amar alguém e odiar a outro. Eu sei que é um exercício que nos toma, mas enquanto não amarmos incondicionalmente, verdadeiramente e profundamente, não amaremos de verdade. Que a luz desse plano maior seja sempre presente na vida de cada um de vocês. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.